Fala galera, William Ramos aqui novamente, diretamente do canal Leões do Mercado Financeiro. E hoje eu vim trazer uma novidade para vocês aí, um conteúdo mais técnico, e eu vou mostrar para vocês, explicar o que são setups operacionais. E se você quiser saber mais 3 setups aí que eu utilizo nas minhas operações, curte aí e fica logo após a vinheta. Valeu? Então, galera, quem faz operações de curto prazo não se baseia em fundamentos das empresas, não se baseia em lucro recebido pela empresa ou no seu gestor. Esse é um outro tipo de análise, é a análise fundamentalista. Quem realiza operações de curto prazo, geralmente faz as operações baseadas em gráfico ou na análise do fluxo de ordens que acontece ali no dia durante o pregão. Então, galera, setups operacionais são um conjunto de regras baseadas em estatística ou a psicologia do mercado que te dá uma validação para você realizar uma operação, para você realizar um trade, dependendo ali da situação do mercado. Nos dois últimos tipos de análise falados, nós podemos olhar para o passado, ver o que aconteceu, ver quantas vezes aconteceu aquela situação e a partir daí criar um banco de dados estatísticos para ver, para validar se aquela estratégia daria certo. Eu também consigo olhar e entender a psicologia, o que os players que estavam atuando naquele momento estavam pensando a partir de algumas situações ou padrões que acontecem. Para ficar ainda mais claro, eu vou trazer aqui na tela agora alguns tipos de setups que eu utilizo, que são validados, que já acontecem, e a gente vai poder entender melhor um pouquinho o que eu estou falando. Então, galera, o primeiro setup que a gente vai mostrar, ele é o setup que a gente utiliza a média móvel de 9 períodos, tá? Essa média móvel é essa linha verde aqui, beleza? E vocês podem observar que ela estava fazendo um movimento para cima, e quando a média móvel ela muda de direção, o candle que faz mudar ela de direção é o candle que será o gatilho de entrada. Então esse candle aqui, ó, é o candle que será o gatilho de entrada. Aqui ela mudou a direção, a gente consegue observar na linha horizontal aqui, ó, que claramente ela virou para baixo. Quando ela vira para baixo, é o nosso validador aí de entrada. O candle gatilho é esse aqui, e quando o preço ele ultrapassar a mínima do candle, é quando nós vamos fazer a nossa entrada. Então, o preço ele veio aqui embaixo, voltou e ele finalizou o candle aqui nessa região. Ele andou aqui nesse pedaço, a média ainda está virada para baixa, e quando ele foi se aproximando, e esse candle aqui, ó, que ativou a nossa ordem estaria nessa região aqui. Esse candle ativou a nossa ordem, e veio descendo, aqui ele já daria 400 pontos, voltou um pouco e voltou a descer, tá? Veio, desceu, a gente teria saído aqui, ó, nesse candle, que foi quando estopou, quando perdeu a máxima do candle. Então daria ali em torno de 850 pontos, certo? Então a gente fazendo esse setup, a gente, por exemplo, conseguiria fazer R$100 aí pelo menos por dia no índice, e alcançando 500 pontos, é uma quantidade média aí que acontece muitas vezes com esse setup. Então esse setup já daria aí para a gente fazer esse valor pelo menos. Então, galera, esse outro setup aqui que eu vou mostrar para vocês agora, ele é chamado setup breakout. E nesse setup a gente precisa entender, além de indicador ou de candle, a gente precisa entender um pouquinho da psicologia do mercado, o que está acontecendo naquele momento do mercado. O mercado ele vinha fazendo algumas movimentações durante o pregão desse dia, foi até no dia de ontem, e os players estavam atuando, eles entenderam que essa faixa de preço aqui, de 300, 400 pontos, era uma faixa de preço que estava justo o preço. Então, toda vez que alguém tentava vender, alguém comprava e aumentava o preço, e assim foi fazendo essa movimentação, topos e fundos aqui bem próximos dos anteriores, sem nenhum momento desgarrar o preço desse valor aqui. Até que aconteceu uma entrada grande de volume aqui, e esse candle um pouco maior, que a gente chama de candle de força, porque ele
ele é muito maior do que os outros candles, os candles anteriores. Ele nos deu um gatilho de entrada. Então, no rompimento desse candle, a gente já podia ter feito uma entrada aqui. E essa entrada, ó, em menos de 3 minutos, deu aí 3.700 pontos. É óbvio que aqui foi motivado por uma fala do Bolsonaro que aconteceu ontem, mas aqui a gente consegue reagir ao que está acontecendo no mercado. Se formos rápidos, se estivermos atentos aí aos sinais que o mercado nos dá, a gente conseguiria reagir. Então o gatilho de entrada é no rompimento. Quando esse candle de força ele rompe essa região, a gente consegue fazer a entrada aqui no rompimento desse candle de força e ganhar aí muitos pontos e garantiria aquela mesma faixa de lucro que eu falei no setup anterior. Se a gente saísse aí com 500 pontos, garantindo R$100 no dia, também daria para a gente fazer um bom resultado. Então, galera, eu vou mostrar aqui para vocês um setup baseado em leitura de fluxo, tape reading, e são dois aspectos que a gente tem que observar. Primeiro, pontos importantes no gráfico. No gráfico não, no volume at price aqui. Segundo aspecto, são as movimentações, o que os players estão fazendo no momento. Então aqui a gente consegue observar que houve um volume muito grande aqui, muito maior do que nessa região, nessas duas regiões. Então aqui já houve muita briga, o preço vinha subindo, e como caiu muita quantidade de negociação, a gente chama essa situação aqui de exaustão, tá? Quando ocorre a exaustão, quer dizer, indica que o preço ele não vai continuar aquele movimento. Então a gente pode, digamos que tem aqui a VWAP esteja passando aqui, ou então alguma média de 200, por exemplo. A gente observando isso, a gente consegue fazer um trade de venda aqui, ó, o preço estava subindo, a gente sente que esse ponto é um ponto importante, é uma resistência. A gente pode fazer um trade de scalp, buscando 2, 3 pontos. De repente, se tiver mais contratos, a gente alonga, buscando aqui a queda, que foi justamente o que aconteceu. Quando chegou na máxima aqui, depois dessa briga grande, o preço ele retornou para a região do 268 aqui, certo? Então esse seria um setup de tape reading. Existem outros, é óbvio. A gente vai mostrando para vocês aí no decorrer do tempo, beleza? Então, galera, esses aí são 3 tipos de setups que eu mostrei para vocês. Existem diversos tipos de setups. Setups fixos ali por indicadores, setups com contexto de mercado, setups por tape reading, que a gente reage ao que está acontecendo ali no momento. E vou mostrar para vocês alguns outros mais à frente nos próximos vídeos, ensinando direitinho, passo a passo, para vocês começarem a testar, a treinar e inserir no operacional de vocês, para que vocês fiquem cada vez melhores e consigam tirar mais lucro ainda do mercado financeiro, certo? Não se esqueçam do seguinte, galera, para quem está começando principalmente, testem muito, validem a estratégia, se sintam confiantes para poder operar. A gente, quando treina bastante, a gente adquire uma confiança para fazer o que a gente tem que fazer. Existem formas de fazer isso com o mercado parado, com replay de mercado, ou então até mesmo operando no mercado ao vivo com o simulador. Eu vou mostrar isso também em alguns vídeos aí, falando de plataformas. Mas o mais importante é que vocês logo de cara não vão para o mercado real e treinem um pouco, aproveitem o tempo livre para treinar e se sintam mais confiantes para poder realizar as operações de vocês. Como eu falei lá no setup do Tape Reading, existem diversas ferramentas que vocês ainda de repente não conhecem, indicadores, e mais para frente nos próximos vídeos eu vou estar mostrando para vocês novas ferramentas, novas situações ali que a plataforma nos oferece. Vou falar um pouquinho de plataformas também. Então, para não perder nada disso, ficar sempre aí ligado no nosso Instagram, que vai aparecer aqui embaixo, e também no nosso canal aqui no YouTube. Não se esqueçam de dar o like, comentem aqui embaixo se tiverem alguma dúvida, o que acharam, e se inscrevam no canal, compartilhem
esse vídeo aí para chegar a mais pessoas. Ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso aí, galera. Valeu aí, aquele abraço. Nos vemos nos próximos vídeos.